Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 2º domingo da Quaresma. E a liturgia que nós acabamos de ouvir quer nos lembrar que todo combate, esforço, disciplina, resignação, renúncias, choros, dores, sacrifícios, tudo isso que nos lembra uma certa exigência e, sobretudo no tempo da Quaresma, isso se torna um pouco mais evidente. Nosso Senhor está querendo nos lembrar que tudo isso tem um sentido e vale a pena passar por eles, por esses sofrimentos. A Quaresma, ela é, em certa medida, uma metáfora da nossa própria vida. A Quaresma, nela nós somos desafiados, a uma vida mais radical, a uma vida mais intensa, mais sacrificante. E não é verdade que a nossa vida ela é cheia de lutas e desafios? E quantas vezes nós, nos deparando com essas situações na nossa própria vida, nós nos perguntamos: vale a pena? Vale a pena sofrer tudo isso, Padre? Vale a pena manter a fidelidade mesmo quando as coisas não vão bem? Vale a pena? Bom, a liturgia de hoje vem nos responder que sim, vale a pena. Vale a pena porque a promessa de Deus para nós, ela é infalível. Infalível. Vamos observar como nosso Senhor explica isso através das leituras que nós ouvimos. Tem muita semelhança entre a primeira leitura e o evangelho que nós ouvimos. Abraão é conduzido por Deus para fora. Jesus, no evangelho, conduz os apóstolos também para fora. Eles sobem uma montanha. Para Abraão, Deus disse: Abraão, vem para fora e olha para o céu. Olha para o céu, veja as estrelas. És capaz de contar essas estrelas? Pois bem, elas representam a sua descendência. Olhe para o céu. Os apóstolos, ao serem convidados a subir a montanha,
é esse mesmo movimento. Olha para o céu. Subir a montanha para estar mais próximos do céu. Aqui nós já temos um primeiro ensinamento para nós. Se nós queremos compreender o sentido da vida, o sentido do sofrimento, é preciso sair. É preciso subir a montanha. Você não vai entender as dores, os sofrimentos, as circunstâncias difíceis da sua vida se você não subir a montanha. E subir a montanha aqui, em outras palavras, é subir ao monte da oração. É rezar. Não é à toa que o presbitério, né, ele é mais alto do que a nave da igreja. Justamente para nos lembrar, olhe para o céu, olhe para cima. É um convite à oração. É um convite à oração para ver a glória de Deus. Então, se queres compreender as lutas, as batalhas, a cruz, olhe para o céu. Suba a montanha. Esse é o primeiro convite da liturgia de hoje. Diz a primeira leitura que a experiência de Abraão, ao ouvir essa promessa de Deus a respeito da sua descendência, essa promessa feita por Deus, Abraão a responde com fé. Mas notem, Abraão ele vivia uma situação não muito favorável em relação à sua descendência. Sua esposa, estéril, ambos já idosos. Deus diz a Abraão: Abraão, conta as estrelas, assim será a sua descendência. E a leitura diz que Abraão, ele teve fé no Senhor. Ele acreditou nessa palavra, mesmo que a sua circunstância não correspondesse em nada àquilo que estava sendo prometido. Ele acredita. A fé de Abraão consiste em crer numa promessa humanamente irrealizável. Humanamente irrealizável. Mas ele crê. É assim que ele responde à promessa, à proposta de Deus. Mas essa correspondência de Abraão não acontece sem um forte drama. Porque Abraão ele pergunta. Vejam, ele crê. Mas ele pergunta. Não é comum isso entre nós também? Nós cremos, mas a gente pergunta. Somos Abraão, todos Abraão. Abraão pergunta: Senhor Deus, como poderei saber que eu vou possuir essa descendência? Como que eu posso saber, Senhor Deus? Então ele pede um sinal para Deus, de que aquilo que que Deus está prometendo vai acontecer. E Deus não se limita a dar um sinal, mas Deus desce à altura de Abraão a ponto de mandar dispor as coisas para a celebração de um rito de aliança segundo os costumes da época. Então, preste atenção. Abraão desafiou a Deus no sentido positivo da palavra. Como que isso vai se dar? Deus, então, convida Abraão para um contrato. Vou fazer um contrato com você, Abraão. Que para nós pode soar um pouco estranho esse contrato, mas para a época, para os costumes da época, perfeitamente natural. Como é esse contrato? Abraão, manda esquartejar uma novilha, parte ao meio, uma cabra e um carneiro. Sacrifica esses animais, parte-os ao meio, e nós vamos selar um contrato. Porque, na época, os contratos eram firmados assim. Então, se eu tinha que tratar de uma aliança com você, você preparava esses animais e eu passava no meio desses animais, dizendo o seguinte: se eu não cumprir o que eu estou falando,
eu mereço a sorte desses animais. Eu posso ser esquartejado e morto. Olha o que Deus diz para Abraão. Prepara que eu vou passar no meio desses animais. Se eu não cumprir o que eu estou te dizendo, eu estou entregando a minha vida, né? Em outras palavras, seria isso. Abraão, então, ele toma essa atitude, sangra os animais. Deus entra nos esquemas de Abraão para dizer para ele que ele não vai falhar na promessa. Mas o que acontece, gente? O que aconteceu? A leitura é maravilhosa. Eu sou apaixonado na palavra de Deus, né? Amo a palavra de Deus. Leitura maravilhosa. Acontece que Abraão prepara os animais e Deus não vem. Deus demora a vir. Deus demora a passar entre os animais. E Abraão tem que esperar. Mas enquanto ele espera, os abutres, as aves de rapina, começam a sobrevoar os animais. Abraão diz, isso aqui não é para vocês. É um contrato. Ele toca aqueles animais dali. Não permite. Ele espera por Deus. Ele espera. Vejam, essa espera de Abraão é a nossa espera diante das coisas que nós não vemos realizadas. Às vezes Deus nos faz promessas. Nós nos fiamos a Ele, nos entregamos a Ele. Mas Ele demora. Ele não vem. E aí começa a vir as aves de abutres, as aves de rapina, voando sobre a nossa oferta a Deus, dizendo, esse Deus aí não vai vir não. Desiste, larga a mão disso. Para. Não faz sentido. O seu Deus vai falhar. O seu Deus vai falhar, ele não vai vir. Pois bem, Abraão, ele não arreda o pé. Ele não desiste, porque ele está certo de que Deus não pode falhar. Mas acontece algo muito interessante com ele, que ele cai no sono. Ele cansou de esperar um pouco. Ele dorme. A mesma experiência que Pedro, Tiago e João faz no evangelho de hoje. Eles dormem. E é precisamente quando eles estão exaustos, cansados, não aguentando mais, que Deus se manifesta. É uma palavra de consolo para nós. Quando você não estiver aguentando mais, quando você estiver já entregue, não sei se vocês fazem essa experiência humana que eu faço. Às vezes eu estou diante de algumas situações que eu quero dormir. Quero dormir para não pensar, quero dormir. Né? Na esperança de que quando eu for acordar, né, as coisas sejam resolvidas. Doce ilusão, né? Não vai resolver, vai amanhecer do mesmo jeito, né? Mas vocês fazem essa experiência de querer dormir? Às vezes a gente quer fugir da situação. Vou dormir. Abraão cai no sono. Pedro, Tiago e João caem no sono. E é nesta hora que Deus se manifesta. Então pode ser que nós também estejamos entregues ao nosso sono diante dos combates da vida, diante da espera. E a quaresma, ela é exatamente esse tempo forte para nos acordar. Para nos acordar e lembrar da razão dos nossos embates. Meus irmãos, a razão dos nossos embates é para tomarmos posse da vida eterna. Da vida eterna. Se o meu sofrimento, se a minha cruz, se o meu combate, ele não é direcionado para a vida eterna, nós sofreremos em vão. Então, essa liturgia está querendo nos lembrar isso. Que o sofrimento terá fim, que a dor terá fim, e o Senhor passará
na nossa oferenda, na nossa oferta, e Ele vai cumprir com o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu a nós? Vida eterna. Vida eterna. Isso Ele prometeu a nós. Então, não perder de vista a vida eterna. A nós cabe preparar, confiar e crer como Abraão. A nós cabe subir a montanha para a oração, para ter a nossa fé renovada, para a esperança da ressurreição e da vida eterna serem renovadas dentro de nós. Abraão, Pedro, Tiago e João, ao despertarem daquele sono, eles veem a glória de Deus. Eles veem a glória. Então nós podemos pensar que foi a luz de Jesus que despertou Pedro, Tiago e João. Foi o fogo que passou sobre a oferenda de Abraão, que ali é a luz de Deus, é Deus mesmo passando ali. Foi aquela luz que fez Abraão despertar. Então, essa luz da transfiguração que hoje nós estamos celebrando, possam animar o nosso caminho na vida. Pedro, Tiago e João viram a glória da eternidade. É isso que nos aguarda. Perder de vista essa dimensão de eternidade é o que tem adoecido a nossa sociedade. É que tem levado os homens ao desespero. O que leva os homens ao desespero é a falta de fé na vida eterna. Porque quem crê na vida eterna espera o cumprimento da promessa. Alimentemos em nós esta fé hoje, meus irmãos e irmãs, apoiados na experiência de Pedro, Tiago e João, porque nós somos cidadãos do céu, disse São Paulo na segunda leitura. Nós nascemos para o céu, para a eternidade. Mas olha o que acontece nas palavras de São Paulo. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Pois bem, todas as vezes que nós não aceitamos o sofrimento, que nós não aceitamos a cruz, nós nos colocamos como inimigos da cruz, inimigos de Cristo. O fim deles, de São Paulo, é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Atenção. Essa palavra diz respeito a você? Só pensam nas coisas terrenas? Temos pensado nas coisas do céu? Abraão, sai para fora e olha para o céu. Pedro, Tiago e João, venham, subam a montanha, olha para o céu. Que essas palavras possam iluminar o nosso caminho quaresmal e lembrar que a oração não é algo acessório, não é opcional, é uma questão de vida ou de morte. Só quem reza, isto é, só quem se confia a Deus com amor filial, pode entrar na vida eterna. A oração, o subir o monte, para ver o que nos aguarda, é o que pode nos animar a permanecermos firmes diante dos embates que a vida nos impõe. Que todos nós, irmãos e irmãs, imitemos Pedro, Tiago e João, que imitemos Abraão, que imitemos São Paulo, que pensemos mais nas coisas do céu do que nas coisas terrenas.